E aí, pessoal, beleza? Antes de dar desse like no canal. Eu tinha feito um resumo, agora vamos falar com calma. Eu tô acompanhando essa treta desde o início. Eu fiz um vídeo da primeira versão do Arthur, depois da versão do Thiago. E eu acompanhei essa treta desde que aconteceu até agora. Antes de falar sobre a treta, o Arthur já tinha mandado um funcionário do Saco Cheio TV embora. Eu não lembro qual que é o nome dele, mas é um que você vai lá no Tarja Preta, lá no início, um de cabelo preto, ele foi mandado embora, aí ele fez um podcast com o Rony de Rios. E nesse podcast ele falou que lá a coisa não era muito boa, assim. Ele ligava por máquina de café e o Arthur simplesmente mandou ele embora e ele ficou quieto. E ficou meio que por isso mesmo. Ele falou um negocinho ali no podcast com o Rony de Rios, assim, mas ele falou meio de leve, assim. Eu acho que ele ficou com meio que medo de sofrer hate. E é engraçado também porque esse cara que foi mandado embora, tanto o Arthur como o Thiago, que também foi mandado embora agora, ficou do lado do Petri e meio que ficou zoando o cara que foi mandado embora. Sendo que o Thiago, depois de alguns anos, depois de um ano, acho, mais ou menos, foi mandado embora. Então, o Arthur já mandou pessoas embora e eu acho que ele acreditou que acontecia a mesma coisa. Tipo assim, vou mandar o Thiago embora, ele vai ficar meio quieto na dele lá, não vai falar muito podres. Porque esse cara que foi mandado embora, ele devia ter algumas histórias meio bizarras. E tem uma coisa também interessante que eu lembro que esse cara que foi mandado embora, ele falou alguma coisa sobre gratidão, sabe? É algo que é algo recorrente do Petri. Ele contou uma história. É um podcast antigo ali do Ronald Rios, que tava com pouca visualização. Ele falou que esse cara tinha que ser grato, porque tava lá no Rio de Janeiro, ele levou eles lá pro Rio de Janeiro pra fazer alguma coisa de stand-up comedy, uma coisa assim. Então, o Petri já tem esse negócio de falar de gratidão. Então, vamos lá pro início da treta, bem no comecinho. Como que começou a treta? O Thiago estava brigando com o Vinci. Só que, cara, todo mundo sabe, é muito mais fácil pra quem tá de fora do que pra quem tá acontecendo isso. Quem tá de fora pensa assim, mano, é só ignorar o hater. Só que é diferente, mano. Quando você faz o vídeo, o cara te xinga, é muito louco. A pessoa que tá de fora fala assim, mano, é só bloquear. É só bloquear. Mas é diferente, cara. Você precisa ter precisa ter aquela coisa mental, assim. Você precisa se blindar mentalmente pra simplesmente bloquear o cara ao invés de ficar batendo papo. E o Thiago começou a ficar batendo papo, ficou trocando farpa. E o Thiago também tava naquela época que ele tava tomando bomba. E a bomba deixa o cara desequilibrado. Gente, qualquer podcast maromba que você for ver, ou qualquer estudo maromba que você for ver, gente, texto deixa o cara meio desequilibrado. O cara. Gente, a gente já normalmente já é meio desequilibrado. Você já percebeu que quando você passa fome, você tem atitudes que você não teria quando você não está passando fome? Exemplo, sei lá, você faz uma dieta. Você fica com muita raiva. E imagina, só a dieta já faz você passar raiva. Então imagina o que, que a bomba deve fazer com a pessoa. Deve multiplicar isso por 5. Então, na época que o Thiago tava usando bomba e tava discutindo com o cara ameaçou a equipe do Saco Cheio de ir lá e meter bala em todo mundo. Só que aí, vamos lá, vamos analisar ponto a ponto. Pá, ameaça de internet. Assim, pode ser o Itachi Uchiha, que tem 10 anos de idade e tá fazendo um bait. Pode ser o Itachi Uchiha, 10 anos de idade, que tá fazendo bait. Pode ser um maluco? Vai que é. Eu não sei. Aqui é tudo supostamente, é coisa, informação antiga, mas eu acredito que ele meio que sabia o endereço. Quando a pessoa sabe o endereço, já dá um pouco de medo. Então, se o cara sabia o endereço ou mandou foto do endereço, era pra pôr o problema ali. Era pra pôr o problema ali. Só que o Thiago tava naquela de, mano, eu vou peitar o cara. Vou peitar o cara. E ó, eu vou deixar bem claro aqui, no início do vídeo, que eu não tenho lado, eu não tô defendendo o Petri, não tô defendendo o Thiago. Eu tô aqui só pela informação. Vou fazer um parêntese de novo. Eu vou falar sobre separação, pra vocês terem uma noção aqui de como as coisas funcionam na vida real. Eu vi a versão de uma separação em que o cara é um monstro e a mulher é uma santa. Depois eu vi a versão do homem, o cara é um santo e a mulher é um demônio. Depois a gente descobriu que os dois eram demônios, sabe? Então, a pessoa sempre vai falar a versão que melhor favorece e realmente não a versão verdadeira, sabe? Então, fica difícil você
tomar um lado quando você tem a versão das pessoas, manter a versão de terceiro. Quando você tem a versão de terceiro, fica mais fácil de você entender o que aconteceu quando você estava lá. Mas vamos lá. Teve essa ameaça. Eu acredito que se o cara tivesse ameaçado lá, ameaçado lá a turma, e o Thiago tivesse falado assim, gente, foi mal aí, eu briguei com o cara, vamos parar o programa. Eu acredito que o desinformação tá rolando até hoje. Assim, se o Thiago tivesse essa atitude de, deixa quieto. E o Thiago meteu bronca. Aí o Thiago tá falando que isso foi muito por causa da mulher do Petri. Só que o Petri já mandou um cara embora. Ele mandou por uns motivos que eu considero besta. Então, se ele mandou aquele outro cara por um motivo besta, pra ele mandar o Thiago também por um motivo besta, não é algo muito difícil de acontecer. O Thiago tava muito eu sou amigo do cara, então eu sou amigo do dono, e então eu tô tranquilo. Só que não, o Thiago, na cabeça do Thiago, o Thiago era um sócio, e o Petri, na cabeça dele, era só apenas um funcionário. Agora, olhando pro lado do Petri, você tem que entender uma coisa. Uma coisa que todo ser humano entende é que as coisas não se resolvem muito com conversa. Só se resolvem quando você põe um fim. Exemplo. Tem um funcionário que chega atrasado. Cara, ele vai chegar atrasado até você mandar embora. Não adianta você falar pra ele não chegar atrasado. Ou tem um funcionário que ele é insubordinado. Mano, ele vai ser insubordinado até o fim. Se o Petri quisesse tancar o Thiago, ele teria que tancar o Thiago com essa personalidade até o fim do desinformação, quantos anos fosse da desinformação. Porque uma coisa, gente, é a dura realidade, as pessoas simplesmente não mudam. Você tem duas opções, ou você aceita a pessoa do jeito que ela é, porque mudar a pessoa não vai mudar. Assim, então... E esse é algo... Eu tenho que entender um pouco lá do Petri que isso é algo meio recorrente. Aí o que acontece? O Thiago fez o vídeo. Agora eu vou ver o lado do Thiago, pra vocês verem que eu tô tentando ser imparcial. O Thiago fez o vídeo, e o vídeo do Thiago foi um vídeo, no meu ver, bem ok. Bem ok. Só que o Arthur, ele é dramático. Ele é muito dramático. E ele, ai meu Deus, estão atacando a minha mulher. E nisso, ele começou a atacar bastante o Thiago. Às vezes o Thiago nem ia processar ele. Aí vocês têm que perguntar pro Thiago, não tem como entrar na mente do Thiago. Às vezes, eles iam ser mandados embora, o Thiago ia fazer a versão dele e ia ficar por isso mesmo. Mas o Arthur, ai meu Deus, atacaram minha mulher. E eles começaram a atacar o Thiago. Nisso, o Thiago fez um processo milionário contra o Arthur Petri. Esse processo milionário, eu vou dar minha opinião sincera, é bait. É bait advogado. Ó, gente, você tem que entender que advogado é baitador. Advogado é tudo bait. Você já viu no Instagram aqueles vídeos de... a proposta era de 150 mil, o cara queria um acordo de 10, kkkk. Sabe o que acontece? A juíza dá a sentença por 20. Na justiça do trabalho, o pessoal joga um número astronômico, sendo que na realidade o valor real da ação é 10% daquilo. É sempre assim. Eu fico puto quando eu vejo, nossa, eu pedi 1 milhão e o cara ofereceu 5. Aí quando você vai ver o processo real, a juíza julgou por 10. Eu não sei por que acontece isso, eles jogam tipo um valor astronômico, eu acho que é só pra fazer graça. E o que que acontece? Não vai ser esse processo milionário, eu acredito, gente, eu não sou o Alexandre de Moraes. Apesar que o Alexandre de Moraes parece que não entendi muito direito. Eu não sou o fodão direito, eu não sou o gordão direito, eu não sou o maromba direito, eu sou o cara que entende um pouco ali. Mas o que que eu acredito que vai acontecer? Não vai ter esse processo milionário aí. A juíza vai reconhecer o vínculo trabalhista e tendo como base o salário dele, por mais que Isso que é foda, olha que louco é. Quando ele falou que ficou 3 anos ganhando 500 pau, a juíza vai ter que considerar um salário mínimo, porque é um salário mínimo. Então ela vai alavancar. Só que ao mesmo tempo, quando ele ganha muito, a rescisão ele é muito. Então ele se prejudica ao mesmo tempo que ele se ajuda. Ficou meio confuso? Entende o seguinte: quanto maior for o salário do Thiago, maior vai ser o dinheiro que ele vai ganhar da questão trabalhista. Só que quando ele fala que ganha menos,
ele vai ganhar menos na rescisão trabalhista, só que ele fala assim, pô, o Petri era mão de vaca. Só que como ele falou que ganhou menos que 500, que estava ganhando 500 conto, a juíza vai regularizar esse tempo até um salário mínimo. Aí no que ele fala que ganha mais a partir desse tempo, aí ele ganha mais. Ficou meio confuso, mas deu. Espero que dê pra entender. Então tá aí, tem a questão do processo. Aí segundo o Thiago, o Arthur processou duas coisas. Uma dessas coisas foi a questão de empresarial, que é não sei o que lá, desleal. Basicamente é como se você trabalhasse numa lavanderia. Que eu acho uma puta de uma besteira, gente. Eu acho isso daqui uma coisa bizarra. Não devia existir. Basicamente é como assim, você trabalha numa lavanderia, você não pode ir pra uma lavanderia. É isso. Provavelmente foi algum bilionário da indústria aí que deve ter pedido para algum deputado fazer essa lei, porque essa lei não faz sentido. Qual que é o problema de você trabalhar numa lavanderia e criar uma lavanderia? Ah, mas isso é desleal. Não é desleal, porque quem inicia alguma coisa sempre tá atrás do cara que estaria há anos. É que nem qualquer negócio, cara. Qualquer advogado, médico ou engenheiro que fizer qualquer coisa vai ganhar muito menos do que um cara que está há 15 anos trabalhando no negócio. Então não tem algo desleal. A lei é boba. Essa e a outra parece que é de um negócio de um relacionamento antigo do Thiago. Se os dois, o que seria legal? Os dois chegarem no acordo e falar, ó, isso aqui eu acho que seria melhor pros dois, porque os dois iam conseguir dormir de cabeça tranquilo. O Petri chegasse e falasse, ó, eu não te processo aqui, você não me processaria e todo mundo fica de boa. Eu acredito que o Thiago não vai fazer isso, porque ele acredita que vai ganhar muito com o processo trabalhista, mas não vai ganhar esses milhões que ele tá. Ele não vai virar sócio. Eu acredito que não vai virar sócio. No máximo vai ter o vínculo trabalhista ali, ele vai ganhar uns 150 mil, 200 mil pau, que não chega nem perto. É 20% de 1 milhão, né? Dos 3 milhões que o ortopedista não vai passar disso. Vai uns 200 pau. E ainda vai ter a questão da concorrência desleal, o que pode ferrar ele muito, porque tecnicamente ele teria que parar a empresa dele, então ele está correndo um risco muito grande. Então seria bom que os dois parassem. Só que esse outro processo que o Arthur está movendo contra o Thiago não é o Arthur, que eu acredito que seja, que tem que ficar tudo no campo. Se for relacionado à namorada dele, não tem como o Petri acabar com esse processo, porque esse é um processo incondicional, como que é? Quem é advogado vai manjar, ou quem tá fazendo direito, condicionado, ação condicionada pública, é uma ação em que depois que você faz ela, é de competência do Ministério Público e não tem como você desfazer, não tem como você voltar atrás, se for o que eu tô pensando. Resumindo, cara, essa situação não tem como acabar bem, porque mesmo se eles chegassem num acordo, um processo ia continuar, ou seja, o Thiago ia capar o processo contra o Petri ia parar com um processo contra o Thiago, só que o processo ia continuar do mesmo jeito. Só que o Petri falou que é só um processo só. Então, o que eu falei pra vocês, não dá pra saber o que tá rolando. Porque os dois podem simplesmente estar, né? Os dois podem não tá falando a verdade. Então, é muito, muito complicado. Só que os dois vão dormir preocupados. O Thiago, que ele tem dois processos, né? Que não teria. E o Arthur Petri porque ele tem um processo trabalhista milionário. Só que o Arthur também. Agora pronto, agora vamos dar uma olhada no lado do Petri. Vamos ver os pontos negativos e positivos. A questão é. O Petri é meio chorão, ele é meio dramático, e o Petri atacou muito forte. Se o Petri tivesse ficado na dele, talvez o Thiago não tinha processado. Em relação ao Thiago, cara, vocês podem ficar putos. Eu sei que a internet tá do lado do Thiago, porque quando eu postei a versão do Thiago, o pessoal deu dislike. Quando eu fiquei contra o Thiago, o pessoal deu dislike. Quando eu fiquei a favor do Thiago, vendo a versão dele, o pessoal deu like. Mas, cara, não tinha, velho. Ô, cara, você só tem uma vida, velho. Você morreu, acabou. Então, se você tá sendo ameaçado de morte, velho, só para o programa, pede desculpa. Tenta encontrar o cara, sei lá, faz uma denúncia contra o processo o cara e tal. Tem uma parada também que o Thiago falou, que supostamente o Petri fez, que, pô, mano, é um bagulho muito paia.
que ele fez um moleque assinar um bagulho que ele não ia processar o moleque, depois ele falou pro seu moleque assim, não sei se isso é verdade. Tudo aqui, gente, não dá pra saber se é verdade, porque a versão deles, existe a versão do Thiago, existe a versão do Petri, existe a verdade. Mas tamo aí. Eu não tô do lado de ninguém. Não tô do lado de ninguém. Eu só quero elucidar vocês aí sobre a treta em si mesmo. E essa aqui é definitiva. Essa aqui não farei mais vídeo sobre isso, porque chega. Chega de Thiago. Dessa vez chega mesmo. Só se tiver uma reviravolta muito grande. Mas é isso. Tá meio maluco esse caso aqui, essa treta, né? É isso, valeu, falou, até mais, tchau.